Um candeeiro de secretária projetava um círculo de luz amarela sobre a prancheta, onde a mão de Amara Oliveira deslizava, precisa, dando vida a linhas que se erguiam em estruturas e espaços. Lisboa lá fora dormia sob um manto de estrelas pálidas, mas no pequeno ateliê na Graça, o tempo era medido em traços de grafite e no aroma forte do café. Amara, arquiteta, mulher negra de corpo farto e curvas generosas, trabalhava no projeto que consumia os seus dias e assombrava as suas noites, o Centro Multicultural Pontes da Diversidade. A sua proposta para o mais recente e badalado concurso da Câmara Municipal. Na parede, por entre esboços e fotografias de edifícios que a inspiravam, de Cisa Vieira, Alina Bobardi e Francis Queré, um pequeno recorte de jornal amarelado destacava-se. A arquitetura exige uma certa leveza, que talvez não encontre aqui, minha menina. Palavras de um velho professor da faculdade, ditas com um sorriso condescendente há mais de uma década, mas que ainda ecoavam agudas nas horas de dúvida. Leveza. Uma palavra que parecia persegui-la, um eufemismo para tudo o que ela não era aos olhos de um mundo que insistia em encaixotá-la. Negra, obesa, filha de imigrantes angolanos, não o arquétipo da arquiteta de sucesso que estampava as capas das revistas da especialidade. Amara suspirou, afastando uma madeixa teimosa do seu cabelo crespo, preso num turbante de tecido africano cujas cores vibrantes contrastavam com a sua t-shirt preta, manchada de café. Leveza, murmurou ela para o vazio do ateliê. Vamos ver quem precisa de leveza quando se trata de construir pontes. O seu telemóvel vibrou sobre a mesa de madeira, anunciando um e-mail. Era a notificação oficial. A primeira fase do concurso, a apresentação pública dos conceitos, seria dali a uma semana. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, um misto de terror e uma excitação quase dolorosa. Era a sua oportunidade. Ou mais uma porta que se fecharia com o estrondo suave do preconceito educado. O auditório da Fundação Calouste Gulbenkian estava repleto, um burburinho de conversas polidas, o tilintar discreto de joias, o aroma de perfumes caros. Amara sentia-se um peixe exótico num aquário de tubarões elegantes. Vestira o seu melhor conjunto, um vestido de capulana com um corte moderno que ela própria desenhara, afirmando as suas curvas, e uns brincos de prata martelada que a sua avó lhe trouxera de Luanda. Cada detalhe era uma pequena declaração de guerra pacífica. O arquiteto Arthur Meireles, presidente do júri e uma lenda viva da arquitetura portuguesa, com seu cabelo prateado, impecavelmente penteado e os seus óculos de aros finos, discursava no púlpito. Falava da responsabilidade de preservar a identidade estética de Lisboa, da necessidade de um diálogo respeitoso com o património. Amara ouvia atentamente, o seu caderno de esboços aberto no colo, mas a sua caneta imóvel. As palavras de Meireles, embora eloquentes, pareciam carregar um subtexto de exclusão, um aviso velado contra a contaminação por influências consideradas alheias. De relance, viu Constança Vasconcelos. Alta, esguia como um caniço, o cabelo loiro platinado cortado numa geometria precisa, vestida num fato de calças cinzento carvão que parecia custar mais do que o rendimento anual de Amara. Constança, herdeira de uma dinastia de arquitetos, a favorita indiscutível, sorria com confiança para os fotógrafos. Os seus olhos azuis, frios como o Tejo em janeiro, cruzaram-se com os de Amara por um instante. Um brilho de desdém, tão rápido que Amara quase duvidou ter visto. No cocktail que se seguiu, o ambiente era ainda mais rarefeito. Amara pegou num copo de sumo de laranja, sentindo-se deslocada. Viu Constança, no centro de um círculo de admiradores e jornalistas, a dizer algo sobre a importância de evitar projetos excessivamente étnicos que poderiam comprometer a sofisticação intrínseca da nossa capital. Olhou diretamente na direção de Amara ao pronunciar a palavra étnicos. O maxilar de Amara retesou-se. Engoliu o sumo, o sabor subitamente amargo, e forçou um sorriso para um conhecido que passava. A batalha mal começara. Os dias que seguiram foram um turbilhão. Amara mergulhou de cabeça na preparação da sua apresentação. O conceito da Casa Mundo era arrojado. Um edifício que não se impunha à paisagem, mas que dialogava com ela, utilizando materiais sustentáveis, pátios interiores que evocavam os quintais africanos da sua infância e espaços fluidos que poderiam adaptar-se a múltiplas funções. Desde ateliês de artistas a cozinhas comunitárias e palcos para performances. Queria um edifício que respirasse, que convidasse à entrada, que fosse um abraço de betão, madeira e vidro à diversidade de Lisboa. A apresentação dos conceitos foi tensa.
Um por um, os arquitetos desfilaram as suas visões. Chegou a vez de Amara. Enquanto caminhava para o estrado, sentiu o peso dos olhares, a avaliação silenciosa. A sua pele escura, o seu corpo volumoso, o seu cabelo afro que desafiava a gravidade. Tudo parecia ser analisado antes mesmo de ela abrir a boca. Respirou fundo e começou. Falou com uma paixão contida, a sua voz clara e firme, descrevendo não apenas as formas e os materiais, mas a filosofia por detrás da Casa Mundo. Mostrou imagens de referência, esboços, pequenas animações que davam vida ao seu sonho. Por um momento pareceu que a audiência estava cativada, que a força da sua visão transcendia as barreiras invisíveis. Então vieram as perguntas do júri. O arquiteto Meirelles, em particular, foi incisivo. Minha querida arquiteta Oliveira, começou ele, o tom paternalista a irritar Amara profundamente. A sua proposta é, sem dúvida, original. Mas não temo que esta profusão de elementos, esta, digamos, exuberância, possa chocar com a traça mais contida e tradicional da zona histórica onde o centro se pretende implantar? E a questão da manutenção destes materiais mais artesanais? Pensou na sua durabilidade a longo prazo. Amara respondeu com calma, citando estudos sobre a sustentabilidade dos materiais que escolhera, explicando como os elementos culturais seriam integrados de forma harmoniosa, não como um pastiche, mas como uma reinterpretação contemporânea. Mas sentia que as suas palavras batiam contra um muro de ceticismo polido. Constança Vasconcelos apresentou de seguida. O seu projeto era o oposto do de Amara. Linhas depuradas, vidro e aço. Uma estética minimalista e fria que falava a linguagem do chique internacional. Foi elogiada pela sua elegância intemporal e pela clareza conceptual. Meirelles sorria, satisfeito. Nas semanas seguintes, Amara sentiu o isolamento a apertar-se. Começaram a circular rumores. O projeto da Oliveira é demasiado ambicioso, quase utópico. Dizem que ela é teimosa, difícil de trabalhar em equipa. Será que tem experiência para um projeto desta envergadura? Eram sussurros, comentários ouvidos ao acaso, mas que a feriam como pequenas agulhas. Constança, por outro lado, parecia omnipresente. Entrevistas em revistas de design, fotografias em eventos sociais da elite lisboeta, sempre impecável, sempre a insinuar que a sua proposta era a única verdadeiramente moderna e adequada para uma capital europeia. Amara tentou obter dados topográficos mais detalhados da zona de intervenção, mas esbarrou numa teia de burocracia que lhe pareceu deliberada. Outros concorrentes pareciam não ter as mesmas dificuldades. Diogo Martins, um jovem arquiteto cujo trabalho Amara respeitava pela sua sensibilidade discreta, comentou um dia, num encontro casual numa loja de material de desenho na Rua do Alecrim. É estranho, não é? Parece que alguns têm acesso a uma via verde que nós desconhecemos. Ele não mencionou nomes, mas Amara percebeu a quem ele se referia. Desanimada, Amara voltou ao bairro. Não o bairro dos turistas, mas o coração pulsante da mouraria, onde o centro multicultural seria erguido se ela vencesse. Passou horas a conversar com os moradores. Dona Cesaltina, uma idosa cabo-verdiana de sorriso doce e mãos enrugadas, contou-lhe das saudades dos serões no quintal da sua terra, a ouvir música e a partilhar histórias. Karim, um jovem músico sírio que encontrara refúgio em Lisboa, falou da necessidade de um espaço onde pudesse ensaiar com a sua banda sem incomodar os vizinhos. Lourdes, mãe de 3 crianças, brasileira, artesã, sonhava com um ateliê onde pudesse trabalhar e vender as suas peças e onde os seus filhos pudessem ter atividades depois da escola. Estas vozes, estas histórias, tornaram-se o combustível de Amara. A Casa Mundo não era apenas um exercício estético, era uma resposta a necessidades reais, um ato de amor por aquela comunidade vibrante e tantas vezes invisibilizada. Voltou à prancheta com uma energia renovada, ajustando o projeto, incorporando os anseios e os sonhos que lhe tinham sido confiados. O seu design tornou-se ainda mais orgânico, mais humano. Diogo Martins voltou a cruzar-se com ela, desta vez na Cinemateca, durante um ciclo de cinema africano. Vi os teus esboços preliminares online, disse ele, depois de alguns momentos de conversa hesitante sobre o filme. Aquela solução para o pátio central, com a recuperação da água da chuva, é brilhante, Amara. Pela primeira vez, alguém do meio parecia ver para além da sua pele e do seu corpo. Uma camaradagem tímida começou a florescer entre eles, cimentada pelo respeito mútuo e por uma partilhada frustração com o elitismo e o jogo de influências que dominava a arquitetura lisboeta.
Diogo, embora branco e vindo de uma família de classe média, também se sentia um outsider por não pertencer aos círculos mais privilegiados. Um dia, Sofia, uma jovem estudante de arquitetura da Guiné-Bissau, abordou Amara à saída de uma conferência sobre urbanismo sustentável. Os seus olhos brilhavam de admiração. Arquiteta Amara, disse ela, a voz embargada pela emoção, eu sigo o seu trabalho. O que a senhora faz dá-me esperança. Mostra que é possível. Amara sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras, a sinceridade no olhar da jovem, valiam mais do que qualquer prémio. Reforçaram o seu sentido de responsabilidade. Ela não estava a lutar apenas por si. A pressão aumentava à medida que a data para a apresentação da maquete final e dos detalhes técnicos se aproximava. Constança parecia cada vez mais confiante, os seus sorrisos cada vez mais condescendentes quando se cruzava com Amara. Na véspera da apresentação, o desastre. Amara descobriu que a pasta principal no seu computador, contendo todos os ficheiros finais da sua apresentação digital, as renderizações 3D, os cálculos estruturais, os vídeos imersivos, tinha sido corrompida. Um erro fatal, irrecuperável pelos métodos convencionais. O pânico gelou-lhe o sangue. Não podia ser uma coincidência. Lembrou-se de um comentário casual de Constance semanas antes sobre um hacker ético que um amigo seu usara para testar a segurança de um sistema. Poderia ela ser tão baixa? Desesperada, ligou a Diogo. Ele, mais calmo e com mais conhecimentos de informática, passou a noite em claro com ela no ateliê, tentando todos os programas de recuperação de dados, todas as artimanhas que conhecia. O sol já raiava sobre os telhados de Lisboa quando, finalmente, conseguiram recuperar uma versão quase completa dos ficheiros. Exaustos, mas com uma centelha de esperança, correram para finalizar os últimos retoques. Amara sentia-se como se tivesse sido atropelada por um elétrico. Mas a raiva e a adrenalina mantinham-na de pé. Não ia deixar que a vencessem assim. O grande auditório estava novamente lotado para a apresentação final. Imprensa, figuras da sociedade, a comunidade arquitetônica em peso. Constança Vasconcelos foi a primeira das finalistas. A sua apresentação foi, como esperado, impecável. Maquetes imaculadas, gráficos elegantes, um discurso polido sobre linhas puras, diálogo à contemporaneidade global. Fria, distante, mas tecnicamente irrepreensível. Recebeu uma salva de aplausos vigorosa, embora algo protocolar. Então, anunciaram o nome de Amara Oliveira. Caminhou para o palco, sentindo cada passo. O cansaço da noite mal dormida pesava-lhe nos ombros, mas havia uma nova determinação no seu olhar. As luzes eram quentes, quase agressivas. Respirou fundo, ajustou o microfone e olhou para a audiência. Viu o arquiteto Meirelles na primeira fila, a expressão neutra, quase entediada. Viu Diogo e Sofia a dar-lhe um pequeno aceno de encorajamento. Bom dia a todos, começou Amara, a sua voz surpreendentemente firme. Hoje não venho apresentar-vos apenas um edifício. Venho partilhar convosco um sonho. Um sonho de uma Lisboa que abraça todas as suas cores, todos os seus sotaques, todas as suas histórias. Um sonho chamado Casa Mundo. A sua apresentação foi diferente de todas as outras. Sim, havia os aspectos técnicos, os desenhos, as maquetes virtuais que permitiam um mergulho imersivo no projeto. Mas Amara falou da alma do edifício. Mostrou como cada espaço fora pensado para acolher, para inspirar, para conectar. Explicou a escolha de cada material, não apenas pela sua sustentabilidade, mas pela sua história, pela sua ligação à terra e às mãos que o trabalhariam. Falou das oficinas de azulejaria que seriam criadas com artistas do bairro, do jardim no terraço que seria cuidado pelos idosos da comunidade, da cozinha partilhada onde se misturariam os aromas de moquecas, cachupas e caril. Quando terminou, houve um momento de silêncio denso, carregado. Então o arquiteto Meirelles tomou a palavra, o seu tom mais cortante do que nunca. Arquiteto Oliveira, é tudo muito poético, mas a arquitetura, como sabe, não vive só de poesia. Estes seus materiais artesanais, esta sua flexibilidade de espaços, não teme que isto se traduza num pesadelo logístico e num sorvedouro de custos de manutenção? E esta sua, digamos, profusão de referências culturais não corre o risco de se tornar um pastiche folclórico, em vez de uma obra arquitetônica séria e duradoura? As suas palavras eram como pedras. Amara sentiu o sangue a ferver, mas manteve a calma aparente. Olhou diretamente para Meirelles. Arquiteto, respondeu ela, a voz clara, o maior pesadelo logístico é uma cidade que não serve os seus cidadãos. O maior sorvedouro de custos é a exclusão social.
Os materiais que proponho são duradouros, porque são autênticos, e a sua manutenção envolverá a própria comunidade, criando apropriação e cuidado. Quanto à profusão de referências, não é folclore, é a realidade de Lisboa, uma cidade feita de muitas vozes. Ignorá-las, isso sim, seria um empobrecimento. Continuou, a sua voz ganhando uma paixão que eletrizou a sala. Fala de arquitetura séria. Para mim, a arquitetura mais séria é aquela que tem a coragem de ser humana. Aquela que entende que os edifícios não são monumentos ao ego dos seus criadores, mas abrigos para a vida, em toda a sua complexa e maravilhosa diversidade. A tensão era palpável. Meireles parecia prestes a replicar, mas foi interrompido. Diogo Martins, da audiência, pediu a palavra. Levantou-se, a voz um pouco trêmula no início, mas ganhando firmeza. Com licença, arquitetos. Gostaria apenas de dizer que o projeto da arquiteta Amara não é apenas uma proposta estética. É uma questão de relevância. Numa cidade como Lisboa, que se orgulha da sua história de encontros, não será esta a arquitetura do futuro. Uma arquitetura que, em vez de impor uma visão única, tem a humildade e a inteligência de escutar e de traduzir em forma a multiplicidade de quem somos. O comentário de Diogo pareceu quebrar um feitiço. Outros jurados começaram a fazer perguntas, algumas desafiadoras, mas outras genuinamente curiosas, interessadas. Amara respondeu a todas com a mesma clareza, a mesma convicção. Sentia que pela primeira vez estava a ser ouvida, não apenas vista através do filtro dos preconceitos. A deliberação do júri arrastou-se por horas que pareceram uma eternidade. Amara esperava numa sala contígua com Diogo e Sofia, que se recusara a arredar pé. Tentavam conversar, fazer piadas, mas a ansiedade era quase física. Fizeste tudo o que podias, disse Diogo, apertando-lhe a mão. O teu projeto falou por si. Finalmente, a porta abriu-se. Foram chamados de volta ao auditório. O silêncio era de cortar a faca. O arquiteto Meireles subiu ao púlpito, rosto indecifrável. Agradeceu a todos os finalistas, elogiou a qualidade geral das propostas. Amara sentiu o coração a bater descompassado. Preparava-se para a desilusão, para mais uma porta fechada. Após uma longa e ponderada discussão, começou Meireles, o júri decidiu, por unanimidade, atribuir o primeiro prémio do concurso para o Centro Multicultural Pontes da Diversidade, ao projeto. Fez uma pausa dramática, percorrendo a sala com o olhar. Casa Mundo, da arquiteta Amara Oliveira. Por um instante, Amara não reagiu. As palavras pareciam pairar no ar, irreais. Depois o som chegou-lhe aos ouvidos. Aplausos. Tímidos no início, depois mais fortes e de repente uma ovação de pé. Diogo abraçava, Sofia chorava de alegria. Amara sentiu as suas próprias lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Conseguiu. Contra todas as expectativas, contra todos os obstáculos, ela tinha conseguido. Constança Vasconcelos levantou-se e saiu da sala apressadamente, o rosto uma máscara de fúria mal disfarçada. O arquiteto Meireles aproximou-se de Amara para lhe entregar o diploma. Parabéns, arquiteta Oliveira, disse ele a voz formal, mas havia algo no seu olhar, um brilho de surpresa, talvez até de respeito relutante. A sua proposta foi de facto a mais convincente. Ousada, mas convincente. Meses mais tarde. O sol de outono dourava os andaimes que se erguiam no terreno da mouraria. A Casa Mundo começava a tomar forma. Amara, de capacete e botas de trabalho, discutia animadamente com o mestre de obras, o seu riso ecoando pelo estaleiro. Um grupo de crianças do bairro, que já a tratavam com uma familiaridade carinhosa, observava tudo com olhos curiosos e excitados. Dona Cesaltina trouxera-lhe um prato de cachupa quente. Ao final do dia, Amara ficou um momento a sós, a contemplar a estrutura que se erguia. Viu o seu reflexo num vidro empoeirado do estaleiro. A mulher que a encarava era negra, gorda, filha de África em solo europeu. E era a arquiteta que estava a construir um sonho. Um sonho de pontes, de encontros, de uma beleza que nascia da diversidade. A luta não terminara ali, ela sabia. Mas ali, naquele pedaço de Lisboa que aprendia a abraçar todas as suas cores, uma importante batalha tinha sido vencida. E Amara sorriu, um sorriso largo, luminoso, que parecia carregar em si todas as promessas da Casa Mundo.